Fala, time! Ótima tarde, como é que está vocês? Fregona aqui, uma satisfação poder estar com você aqui nessa quinta-feira, dia 12/3, para falarmos um pouquinho aí sobre as oportunidades do mercado, o que o mercado está trazendo para a gente aí como possibilidades e oportunidades. Não sei como é que você está, se tem alguém, algum amigo seu, alguém que trabalha na área, está atuando, está começando, é uma boa oportunidade convidar aqui. Eu já vou colocar aqui o meu programa também aqui para a gente poder fazer a transmissão ao vivo. Isso, vamos começar. Aí, valendo! É isso aí. Deixa eu mandar para a galera logo lá o nosso link para começarmos aqui a análise de hoje, né, pessoal? São 3 horas da tarde. Meu horário operacional é de 1h30 às 4h30, mas nesse horário, às 3 da tarde, eu entro ao vivo com o time que está lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte, você é muito bem-vindo. É um grupo gratuito. Geralmente está aqui na descrição do grupo para você poder entrar também e ficar lá. Não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso, tá? Ficar mandando figurinha. É um grupo direto ao assunto, onde geralmente eu coloco ali as análises, as oportunidades, a gente compartilha informação. Temos pessoas ali que já trabalham na área, estão na área já há um bom tempo. Tem gente que nunca trabalhou e está querendo aprender, está pegando as nomenclaturas, a forma. Nada melhor, pessoal. Se você quer se familiarizar com alguma coisa, é ficar num ambiente propício. Então, tá tudo certo. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, buscando as oportunidades. Então, vamos direto ao ponto. Vamos dar uma olhadinha aqui logo no EURUSD. Eu acabei de abrir aqui a telinha do EURUSD. Estava abrindo aqui. Lembrando, time, que a primeira coisa que a gente faz no dia é analisar, olhar notícias. Se temos notícias ligado à paridade que nós vamos trabalhar. E qual é o site de notícias? Já passei para vocês várias vezes. É o Forex Factory. O site Forex Factory é o site onde a gente analisa essas oportunidades e verifica o que o mercado está trazendo para a gente. Então, por quê? Porque essas novidades, essas notícias, elas têm impacto diretamente no gráfico. Principalmente as notícias de pasta vermelha. Por exemplo, hoje, 9h30 da manhã, dia 12, nós tivemos aqui uma informação, uma notícia ligada diretamente ao dólar de pasta vermelha 9,5. Notícia pode impactar diretamente na sua leitura gráfica e aí você acaba tendo algum tipo de situação inesperada por não ter olhado notícias, tá bom? Muito bem, isso para Forex, né, galera? Forex. Ok, então vamos olhar aqui, Euro USD. Nós já vimos, deixa eu dar uma olhadinha aqui melhor, gráfico de 15 minutos. Vamos ver o que esse gráfico de 15 minutos está trazendo para a gente aqui. Ok. Bem, time, analisando esse gráfico dos 5 minutos no Euro USD, ele havia feito alguns cenários que nós tínhamos desenhado, né? Por exemplo, nós havíamos desenhado aqui esse cenáriozinho de venda, aqui ó, um cenáriozinho de venda, e ele executou exatamente essa venda. Colocamos isso aqui também no dia 4, ó, colocamos, time, ó, tem um topo aqui que ele pode ser buscado, e ele foi buscado hoje. Olha, ó, perdão, hoje não, né? Foi buscado dia 10, terça-feira. E aí, quando esse topo aqui aconteceu, eu falei: olha, time, o que pode acontecer? O mercado vem buscar essa liquidez, porque em cima de topos, né, nós temos liquidez de oferta que faz o mercado cair. E nessa possibilidade aqui, o que a gente teve? Isso é importante analisar, time. Ó. Tinha esse topo, o mercado veio, tum, criou esse fundo. E quando ele fez essa queda, eu havia desenhado, ó, time, a possibilidade de ele vir buscar este fundo aqui. E ele veio buscar exatamente esse fundo. Eu falei, quando ele buscar o fundo, ele vai criar uma estrutura de validação, ó, que é esse desenho. Eu até desenhei isso aqui para vocês, ó. Coloquei, ele vai criar essa estrutura, que é uma estrutura de validação de compras. Ou seja, ele vai criar uma região chamada região de POI. Criou um POIzinho mais ou menos aqui, mas foi uma quebra de estrutura, criando aqui essa possibilidade, exatamente bem aqui, time, ó. Ele fez um movimento aqui, ó, 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou o topo, puxou para baixo, quebrou a mínima, tá? Então nós temos aqui, ó. E nessa regiãozinha aqui, criada aqui, ó, aqui é a região do POI. Ele deu uma beliscadinha para baixo, o mercado adora fazer essas beliscadas para baixo aqui, tá vendo a beliscadinha que ele fez aqui? Terrível, né? Por isso que eu digo sempre para vocês, ó, nunca quando vocês forem fazer, nunca coloque garrada aqui, ó, porque aqui era seu stop. Olha onde ele veio, ó. Eu sempre falo, coloca sempre um pouquinho mais abaixo, coloca o seu stop mais abaixo. Isso vai facilitar você evitar esses stops bobos onde o mercado vem, sweepa você aqui tchum, e pronto, e sobe o movimento. Olha o baita movimento que ele foi fazendo de compras aqui, tá? Porque ele criou uma estrutura aqui de POI, né? Um movimento aqui que chama aqui, ó, movimento 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou a mínima,
puxou para cima, quebrou a máxima. E quando ele faz isso, ele volta para o teste. Ele voltou para o teste na região de POI, que é essa região cinza que a gente marcou. Ele voltou para o teste, só que ele fez o quê? Deu uma sweepada aqui embaixo em todo mundo, catou todo mundo que estava aqui com os stops, aqui ó, com esse candlezinho ele veio, sweepou, e aí pronto, agora que ele sweepou, ele subiu. Olha o baita movimento que ele fez. Aqui eu estou mostrando o gráfico aqui de 15 minutos, tá, time? De 5 minutos fica muito mais evidente o que foi feito com certeza, e essa região aqui. Então a gente já tinha desenhado também isso aqui para vocês, né, mostrando o que, que o gráfico poderia estar fazendo aqui, e fez. E depois a gente colocou na leitura do outro dia, nós falamos, olha, ele fez isso muito provavelmente, agora o que eu quero ver é ele romper este topo que está aqui. Então eu já tinha colocado isso para vocês também, tanto é que eu desenhei, estiquei a linha, e quem está acompanhando aqui, time, quem acompanha nossas leituras diárias, isso fica tudo mapeado lá. Então você pode ir dando uma olhada, comparando, falando assim, ele falou que vai chegar aqui, ó, tá chegando, ó, tá criando isso aqui. Então isso serve como possibilidade dos seus estudos e também facilitando você aí nos seus investimentos, né, para você dar uma olhada, ver se faz sentido para você, tá bom? Então com base nisso, ó, a gente fez esse desenho também, ele subiu, olha que porrada, ele pegou desde aqui de baixo, ó, desde este fundo. E por que que ele subiu? Porque eu falei, debaixo de fundos nós temos liquidez de demanda, faz o mercado subir. Em cima de topos, liquidez de oferta, abaixo de topos, liquidez de demanda. E aqui muita gente, né, muitos traders, a maioria dos traders coloca stop aqui embaixo dos fundos, ó. Quando ele coloca stop aqui, o mercado vem fazer o quê? Vem catar, como ele fez aqui. Pessoal, quando geralmente você tem um fundo expressivo, assim, e o mercado só vem dar uma agulhadazinha, pum, ele dá uma agulhadazinha só e sobe, tenha cuidado, geralmente não foi feita uma boa captura. É comum o mercado fazer isso, tá? Só vira aqui, ele só dá uma agulhadinha e começa a fingir, e começa a ficar agarrado aqui nessa região aqui, ó. Aí ele desce novamente, aí sim ele faz a verdadeira captura. Então quando você tem um fundo expressivo, e aí o mercado só dá uma agulhadinha, fica de olho, porque geralmente essa agulhada não fez todas as capturas, o mercado está fazendo inducement, ou seja, ele está induzindo as pessoas agora ao erro, dizendo que vai subir e não vai. Ele dá uma agulhadinha, sente mais ou menos até aqui, desce para capturar todo mundo, aí depois sim ele cria uma estrutura de alta, tá bom? Fica de olho nesse detalhe, tá? Então aqui não foi diferente. Olha o que, que ele fez aqui, time, ó. Esse fundo já existia, tínhamos marcado, o topo tínhamos marcado, ele veio nesse fundo. Quando ele deu essa agulhada aqui, ó, dá para vocês verem? Vou melhorar aqui a imagem para vocês. Deixa eu aumentar a imagem dessa região. Isso, aqui, ó. Ele veio, ups, ele veio, agulhou essa regiãozinha aqui. E aí, o que, que os traders pensaram? Os traders que estavam aguardando esse fundo aqui, ó, ele só deu uma agulhadinha. Aí, opa, capturou, agora é hora de entrar. Esse é o problema, não era hora de entrar. Por quê? Porque ele fingiu que foi subir. Olha aqui, tudo que eu estou explicando, ó. Ele fingiu que foi subir, deu esse candle de intenção gigantesco, que lindo, 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 lindo. A pessoa começou a fazer o quê? Começou a montar posições exatamente aqui, ó. Aqui, ó. Stopzinho aqui embaixo para aproveitar o movimento. Só que foi um inducement, ele induziu ao erro. Falou, ó, capturei, tá, pessoal? Capturei. Aí todo mundo começou a meter ordens aqui, ó, para surfar o movimento de alta. Ele veio, subiu e, ó, veio pegar todo mundo. E não pegou só quem tava aqui, não. Quem tava tudo aqui embaixo esperando. Entenderam, time? Fica de olho nisso aí. E aí tem vários outros detalhes aqui, ó. Depois que ele captura, eu preciso esperar confirmações. Se não foi feito confirmação, não adianta entrar. Ó, e aqui ele fez, aqui sim, ó, ele veio, capturou as ordens que estavam aqui, começou a dar um movimento de alta para quebrar este topinho que estava aqui, quebrou o topo com muita força. O mercado devolveu isso aqui, que é importante entender, o mercado devolveu, ó, ele começou a subir, devolveu, e ao devolver, deixa eu melhorar aqui, isso. Ao devolver, ele foi criando algumas estruturas, como por exemplo, essa estrutura aqui, ó. Ó, o que ele criou aqui, um POI, ó. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de alta, time. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de alta. Aqui, ó. 1, 2, 3. Puxou para baixo, quebrando a mínima, puxou para cima, quebrou a máxima. Isso é uma estrutura de alta. Movimento de 3 para 1 aqui, ó, de compra. E vamos ver se deu o movimento de compra. Ó, stopzinho aqui embaixo desse fundo, ok? Stopzinho aqui embaixo. Entrada no teste da região de POI, que é essa região aqui, ó. Região de POI, essa região, você está vendo esse candle pretinho? Aqui é a região de POI. Quando ele faz essa pernada de 1, 2, 3, essa pernadinha aqui, ó, é o POI, ó. Essa região aqui, ó, tá vendo?
essa pernada aqui, ó. 1, 2, 3. Puxou para baixo. Essa puxada para baixo é o POI. Então, nessa puxada para baixo aqui, ó, que ele fez, ó, nesse candle pretinho, que é o meu candle de short, né, de vendas, ele testou. Ele veio aqui, ó, testou e já subiu. Vamos ver quanto que ele pagou aqui, ó, quanto que deu nesse movimento. 4,77 para 1. Ou seja, nosso alvo é sempre, eu falo, trabalha 3 para 1. Nosso alvo teria sido aqui, ó. Aqui, ó. Em dois candle, um candle. Nenhum candle só ele teria chegado. Nenhum candle. Olha que loucura. Muito legal isso, né? Lógico, por quê? Porque ele está aqui dentro de um contexto, pessoal. Captura de liquidez, quebra de estrutura, região de POI sendo criada, captura de liquidez de topo de fundos fortes gera um movimento brusco de alta. Então, quem aproveitou e viu esse movimento acontecer, aproveitou esse movimento inteiro. Então, um movimento extremamente válido no EURUSD. Então, a gente já tinha também mapeado isso aqui lá no grupo, só para vocês verem, né, as leituras que a gente foi fazendo e deixando disponível para vocês. E aí, o que aconteceu depois? Vamos lá. Isso aqui era o que estava aqui. Ó. E aí, hoje, o que o mercado traz para a gente hoje, né? Senão, eu vou falar só do que já aconteceu. Vamos olhar aqui hoje e vamos ver o que nós temos, né? Eu tinha marcado esse topo, ele veio aqui a mesma coisa, time. Ele veio, capturou esse topo, fez uma captura meia boca, porque era um topo expressivo. Ó. Ele fez uma captura, fez novamente aqui, induzindo as pessoas, dizendo, ó, oh, vou cair, hein, tô caindo. A mesma coisa, a mesma coisa. Isso é muito comum de acontecer. Aí o pessoal começou a fazer o quê? Montar aqui vendas. Botou o stopzinho aqui em cima, montando posição de vendas. O que ele fez? Reverteu e veio aqui, ó, acima. Observe que é acima do topinho que ele veio. Por quê? Porque as ordens de todo mundo que fica trabalhando com suporte e resistência, todo mundo estava onde? Estava aqui, ó. Todo mundo colocou o stopzinho dele aqui em cima. Colocou o stopzinho aqui em cima, vai ser estopado. Por quê? Em cima de topo nós temos liquidez. E aí o mercado vem o quê? Só capturou, ó. Pum! Deu uma agulhada, fez essa captura e ok, aí sim ele foi para o movimento dele, que é esse movimento que ele está fazendo neste momento. Tá bom, time? Então fica de olho aí que o euro está fazendo esse movimento. Tá, Fregona, e agora? O que nós temos? Ó, olhando agora, nesse momento, no euro SD em 5 minutos. Time frame de 5 minutos. Nós temos aqui, vamos marcar. Fundo aqui, ó. Ele está vindo em busca desse fundo. Tá nítido, né? A gente percebe um movimento aqui. Então aqui há uma possibilidade sim dele vir, apesar de ele ter capturado este fundo, mas nós sabemos que o fundo relevante é este. Então o mercado gosta de vir buscar fundos relevantes. Esses fundinhos aqui são fundinhos para serem quebrados mesmo, tá? Isso aqui é um fundo relevante. Então vamos marcar aqui que é a nossa primeira região. E o que pode acontecer aqui? O que eu quero ver para eu poder fazer entradas aqui em EURUSD? Preciso ver o EURUSD vir aqui, ó. Vir aqui, capturar essas ordens, subir e subir sentindo aqui, criando um POI. O POI faz o quê? Quando ele cria essa estrutura, essa região aqui, time, é a região do POI. Aí o mercado sobe, desce para tocar nessa região, para mitigar essa região, e aí então nós temos compras. Stopzinho aqui embaixo, ó, stopzinho aqui embaixo, embaixo desse fundinho que ele cria, para você surfar o movimento de pelo menos 3 para 1, ok? Muito provavelmente, quando ele quebra um fundo, ele vem buscar o topo. E aí nós temos então, ou seja, no EURUSD para compras, o que eu preciso, o que eu quero ver é isso acontecer. Compras. Ele vir quebrar essa estrutura, subir criando POI. Tá? POI é nessa regiãozinha aqui, ó. O mercado vem, testa a região. Quando ele vem e testa, aí nós temos compras. Ok? Então, EURUSD para compras, é esse movimento que eu preciso esperar acontecer, tá? Vou deixar aqui salvo. Ups. Salvar essa imagem aqui. Fregona, e vendas? Bom, perceba que ele está no movimento baixista, está no fluxo baixista, né? Está no fluxo de baixa. Não olhamos no gráficos maiores, eu sempre gosto de olhar em gráfico maior para a gente verificar, né? A gente observa que ele está fazendo exatamente esse movimento, ó.
ok? Ele pode agora fazer uma retração para continuar fazendo movimento de baixa. Mas ele pode fazer também o que a gente sempre diz. Como ele está vindo em busca de um fundo, ele pode fazer simplesmente esse movimento. Chegar aqui, experimentar e mudar o fluxo, ok? Vindo em busca desses topos aqui, tá bom? Então é bom ficar de olho nesses detalhes, porque o mercado faz isso toda hora com muita frequência. Então, para compras, eu quero ver isso aqui. Se não fizer, não faz sentido para mim, ok? Até porque se você perceber, ó, como é que ele está aqui, ó. Quando o mercado começa a ficar assim, time, ó, tá vendo? Muita agulhada, muito pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo. O mercado tá lateralizando e isso aqui pode gera, é o que mais gera stop. O cara põe o stop dele aqui, aí vem essa agulhada, pau. Ele põe stop aqui, vem essa agulhada, pau. Ele põe stop aqui, vem essa agulhada, pau. Fica tirando todo mundo do trade. Ou seja, o mercado tá aí fazendo uma estrutura e também isso aqui pode acabar virando, né? E acaba virando realmente uma estrutura aqui de order block, um bloco de ordens aqui, institucional, que o mercado adora ficar visitando essa região. Ele sobe, volta, para depois ele dar uma pernada, né? Tanto para baixo quanto para cima. Quando ele começa a fazer esse tipo de acumulação, de redistribuição, quando ele faz isso, ele adora fazer esse tipo de cenário, né? Então, para compras, está bem pertinho, né? Bem pertinho de vir aqui visitar, sentir, e aí sim. Lembrando que estamos olhando aqui no gráfico de 5 minutos, mas quando ele fizer aquilo, eu já dou uma refinada para o gráfico de 1 minuto, porque às vezes essa estrutura ele faz aqui, ó. Ele vem aqui no gráfico de 1 minuto e cria aqui. E tá você esperando acontecer essa estrutura lá no gráfico de 5 minutos. Às vezes ele cria no de 1 minuto. Então eu sempre falo Forex ou 5 minutos ou 1 minuto. Do jeito que a gente desenhou, você faz. Se desenhou, você faz. Se não desenhou, não fez, não entra. Simples assim. Ok? Então, para compras é isso que eu quero ver para poder comprar aqui, tá? Para vendas, Fregona, para vendas, como eu falei, compras, vir aqui embaixo, sentir, criando a estrutura de compra, temos compra. Para vendas, gostaria de ver ele subir, vindo visitar esse topo aqui, ok? Ele está bem perto desses outros topos aqui também, então pode acontecer dele subir só até esse topinho ou vir visitar em cima dessa liquidez. Tem muita liquidez aqui em cima, então ele pode fazer tanto aqui pertinho quanto subir um pouquinho mais, tá? Então eu queria ver ele subir aqui, aí sim ele sentir oferta e já descer aqui criando a estrutura de vendas. Aí temos venda, dá para fazer um movimento à vontade. Então, essas duas estruturas aqui são as estruturas que eu quero ver, tá? Lembrando que, poxa, Fregoni, tá, mas onde é que eu entro? Se ele fizer esse desenho, essa estrutura, aqui é a região de POI. Aí o mercado faz o quê? Quando ele quebra, ele volta, experimenta a região e desce, né? Então, geralmente, esse desenho aqui, ó, ele é aqui, ó, vem aqui, daqui ele volta para testar e depois ele desce de vez. É que eu geralmente gosto de desenhar assim de uma vez só, tá? Mas geralmente ele volta para testar, nem que seja com um paviozinho, com um candlezinho, toca aqui, pum, na região de POI e desce para o movimento. Então, para vendas, é isso que eu quero ver, tá? Então, vou botar aqui vendas. Isso é vendas, tá? Como eu falei, pode ser um pouquinho mais abaixo aqui, ó, só em cima desse topinho, ou ele pode vir exatamente em cima desses topos aqui. Mas é isso que eu quero ver desse momento aqui, tá? Outro detalhe, Fregona, e para vendas, tem que esperar vir aqui em cima? É. E aqui embaixo não teria como? Aí ele teria que fazer esse movimento aqui, ó. Ele vem aqui embaixo, rompe, sobe, só corrigindo, sem sentir, sem criar POI de compra, desce, e aqui na descida ele cria uma estrutura de baixa. Aí nós temos vendas aqui embaixo. Aí nós temos vendas. Aqui região de POI, mesma coisa, mesmo cenário. Ele volta na região, testa e desce. É isso aí. Ok? Deixa eu desenhar aqui então para vocês verem. Vem aqui, desce, sente a liquidez, mas não cria nada de compras, não cria nenhum POI, nenhuma estrutura de continuidade, não cria nenhum gatilho. Ele corrige e já desce criando aqui então o POI. Ok? Aí ele sobe para mitigar o POI, aí ele desce de uma vez. Pô, isso aqui. Aqui é a região do POI. Isso aí. Ah, mas um pouquinho mais, pode ser às vezes um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Isso aí não tem problema, tá? Geralmente é assim mesmo.
Isso aqui, ó. Mas essa estrutura, esse desenho. E aqui, então, vou fazer stopzinho aqui em cima do topinho do POI, em cima do topo, nunca rente em cima do topo, e você surfar o movimento, pelo menos 3 para 1. EURUSD é isso. Para agora, para esse momento, é isso aqui. Beleza, time? Tá feito. Deixa eu salvar também esse desenho aqui, para a galera lá no nosso grupo de Whats poder acompanhar. Maravilha, time. Tá feito. EURUSD. A gente agora vai fazer análise do Bitcoin. Vamos olhar também Nasdaq e verificar quais são as possibilidades. Essas análises, pessoal, como estão sendo feitas agora, você pode aproveitar durante o dia, porque o mercado, às vezes, nesse horário, nem finaliza essa leitura. Ele vai finalizar essa leitura amanhã, no próximo dia útil, né? O mercado, sexta-feira até as 4 da tarde, ainda é viável. Depois das 4 da tarde, desliga os gráficos, desliga tudo, que aí é só lateralidade e gerando liquidez. E a gente acaba virando liquidez no final de semana. Depois do domingo, beleza. Domingo, depois das 10 da noite. Na verdade, o mercado abre às 8, mas depois das 10 da noite, estabilizou, faz a abertura do mercado, aí você tem possibilidade novamente. Tá bom? Feito assim, time, fique com Deus. Show de bola, leitura do EURUSD rapidinha para a gente poder aproveitar e deixar esse videozinho gravado para o time. Tranquilo? Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí, né? Não custa pedir. E também lá no nosso Instagram, @FregonaTrader. É sempre bom ter você com a gente, tá joia? Tamo junto, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Agora vamos fazer o próximo vídeo, que é a leitura agora do Bitcoin e Nasdaq. Vamos para cima.